Tá bom, gente? Amém? Glória a Deus. Então vamos à palavra de Deus. Que horas são? 11h39. Nós vamos para o texto da semana passada, Lucas capítulo 2. Eu estou falando sobre a trama do nascimento. Eu vou falar até o culto de Natal, que vai ser na sexta-feira, e que todos estarão presentes, né? Porque todo mundo optou por isso, não é isso? Amém. Sim ou não? Olha vocês, hein? Sexta-feira, hein? Pelo jeito, rapaz, eu tô com medo, hein? Glória a Deus. Então vamos a Lucas capítulo 2. Que diz assim: e aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio, governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. Versos 6 e 7, que é onde eu vou focar hoje. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Senhor, fala aos nossos corações mais uma vez nesta manhã, e nos edifica, encha os nossos corações da tua presença mais uma vez, e do poder da tua palavra para a glória do teu nome. E você diz? Amém. Eu estou falando sobre a trama do nascimento, mostrando que o nascimento de Jesus não foi um acontecimento corriqueiro. Em Gálatas 4:4 diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei. O que significa que Jesus culmina algo converge em Cristo, para não dizer tudo, né? Não é por acaso que Jesus tenha alterado o calendário para muitas nações, para a grande maioria das nações, dos povos da terra, o calendário se divide em dois, né? O chamado ano zero, que houve um errozinho de cálculo, Jesus nasceu uns 4 anos antes do ano zero, isso foi descoberto depois, mas o chamado ano zero é o ano do nascimento de Jesus, supostamente o ano do nascimento de Jesus. Então o calendário vem decrescendo até Jesus nascer. Quando ele nasce, o calendário zera e então começa a contar progressivamente. Porque os historiadores e os teólogos e os cristãos, eles entenderam que aquele momento precisava ser registrado como um marca-página, como nunca aconteceu na história da raça humana. Então eles zeram para que aquilo ali fique claro. Esse período da história humana é um período único, exclusivo, nunca aconteceu e jamais se repetirá. É algo que Deus planejou com muito carinho e houve uma trama, num bom sentido. A palavra trama ela é híbrida, ela pode ser boa como pode ser ruim. Nesse caso, num bom sentido, houve uma trama celestial. Uma trama celestial. A Bíblia diz que nós somos escolhidos desde a fundação. Jesus, inclusive, foi eleito para o que ele fez desde a fundação do mundo. Então, essa trama é uma trama antiga. Nada por acaso, nada aconteceu aos atropelos. Tudo aconteceu dentro do tempo de Deus e num tempo em que as coisas eram favoráveis para aquilo. O que Deus queria era tornar a mensagem de salvação conhecida da raça humana. E a mensagem da salvação precisava alcançar os 4 cantos da terra. Hoje, quase que a totalidade do planeta Terra já ouviu de alguma forma a respeito de Jesus, a respeito do plano de salvação, de uma forma ou de outra. Seja pela televisão, seja por alguma revista, algum rádio, algum jornal, alguém falando, alguém pregando, uma igreja local, não importa. Os recursos são hoje abundantes para que as pessoas possam ouvir a respeito do Evangelho.
Mas como que nós ouviríamos o Evangelho se nós não tivéssemos, por exemplo, a palavra de Deus na mão que nós pudéssemos ler? Na época da Reforma, ali cerca do 16º século, há poucos anos atrás, vai dar o quê? Vai dar 400 anos atrás, né? 400 e poucos anos atrás, a Bíblia, o texto sagrado, só existia numa língua em que os eruditos podiam ler. Você só tinha a Bíblia em hebraico, em grego e em latim. E aí as pessoas comuns, que a maioria já não lia, porque a educação não era tão abundante como hoje em dia. Hoje, se você descobrir uma pessoa que não sabe ler, você fica até assustado, né? Como assim? Você não foi alfabetizado? Até assusta, porque é tão abundante hoje em dia a oferta para a educação que chega a chocar isso, mas na época não. Na época nem todo mundo estudava, as pessoas não sabiam ler direito, e muito menos uma língua estranha, uma língua, a maioria já línguas caducas, né? Porque o latim já não era mais usado como língua cotidiana. O grego já havia sofrido uma mudança radical, que o grego de hoje, o grego moderno, não é o mesmo grego koiné da época do Novo Testamento. E o hebraico já não era mais praticado em larga escala, porque Israel não estava na terra. Os judeus estavam espalhados pelo mundo. E o texto sagrado só tinha em hebraico, parte em aramaico, em grego e latim. Então, a Igreja Católica manipulava as informações para poder manter as pessoas sob o seu controle e fazendo aquilo que interessava. Então, a mensagem central era: você precisa ser fiel à igreja e não se preocupe que a igreja cuida do resto. Então, as pessoas acabaram sendo enganadas e levadas a crer em coisas que nem na Bíblia existia. Por exemplo, purgatório. Não existe purgatório na Bíblia. A pessoa morreu com Cristo, maravilha, você está bem na foto. Morreu sem Cristo, eu lamento. Morreu sem Jesus, você passou a vida inteira na terra aqui e não quis dar atenção para a mensagem da cruz. Morreu sem ele, lamento. É duro, é difícil entender isso. E esse dia eu estava falando com a minha esposa, a pessoa, não, vamos chegar. Eu queria entender melhor, eu, humanamente falando, queria entender como é que vai ser chegar no céu, por exemplo, e a gente saber, chega lá, encontra com alguns parentes, né, encontra com aqueles que estão lá, e aí saber conscientemente que tem alguns que não estão lá. Ou alguns que não estarão lá. Nós não podemos dizer quem, porque muita gente vai ter surpresa com isso, tá? Isso aí eu já posso te adiantar. Haverá muita surpresa no céu. Muita surpresa. É a experiência de um ex-piloto de avião que morreu, e morreu mesmo, assim, morreu, certidão de óbito e tudo bonitinho. E ele então foi para o céu. Só que ele não estava com a vida assim muito ajustada e tal, ele estava naquela coisa ainda de não levar muito a sério o servir a Deus. E ele foi levado na beira de um abismo, e aquele abismo dividia aquele lugar do inferno, do que seria o inferno. E ele passou por uma experiência muito pavorosa, que diz ele que foi a pior experiência da vida dele, que tinha um bicho enorme, com garras enormes, que queria pegá-lo para levar para aquele outro lado. E então vieram anjos, pegaram ele, tiraram dali e levaram ele então para o céu, onde ele teve a experiência dele. Mas quando ele chegou no céu, que vieram parentes encontrá-lo, alguns parentes vieram encontrá-lo, e ele maravilhado de ver ali os parentes, e todo mundo novo, todo mundo bonito, todo mundo, ele impressionado. De repente ele viu uma tia. É muito engraçado ele contar a história. Quando ele olhou, que ele viu aquela tia, ele falou: não é possível, aqui não pode ser o céu. Não é possível, como é que, ele falando para o anjo, como é que essa minha tia está aqui? Não é possível, ela na terra, ela aprontou, ela fez e aconteceu, ela deu um problema para todo mundo, não sei o quê. Aí o anjo virou para ele e falou assim: você está se esquecendo que só o Todo-Poderoso conhece os corações. É uma experiência muito incrível, pena que só tem em inglês, depois eu posso até postar no grupo da igreja, quem quiser dar uma olhada, uma experiência muito interessante. Em outras palavras, haverá sim muitas surpresas no céu.
Você vai chegar lá e você vai jurar com os pés juntos que você vai encontrar fulano de tal. Chega lá, fulano de tal não está lá em lugar nenhum. Mas cadê fulano? Não, aqui não tem fulano. Não é possível, tem que estar, ele tem que estar aqui, porque ele era isso, ele era aquilo, mas não está não. Aí de repente você vai olhar lá, está lá o ciclano. Não, mas ciclano aqui não é possível. Entendeu? Essas surpresas acontecerão, isso eu posso te garantir, pode ficar tranquilo, vai em paz, porque você vai ter essas surpresas. Tá? Mas o interesse... Descanse em paz. Então o plano de Deus sempre foi esse. Então ele precisava, olha bem, para você entender o que é plenitude dos tempos. Deus precisava de um idioma universal para que a Bíblia da época pudesse ser lida por todos. O idioma universal da época era o grego. Então, o texto sagrado foi traduzido para o grego. Nós tínhamos, na época, toda a literatura sagrada do judaísmo traduzida para o grego, hoje conhecida ou chamada de Septuaginta. É o Velho Testamento, todo o Velho Testamento e mais alguns livros hebraicos traduzidos para o grego, que na época era o inglês. O que o inglês é hoje no mundo, na época era o grego. Então todo mundo que viajava para fora que tinha que falar um pouco de grego para poder se virar e transitar internacionalmente. Então Deus esperou que houvesse uma língua universal. A outra coisa que Deus fez foi esperar a mentalidade certa para que o evangelho pegasse. Porque a mentalidade colonizadora antes do Império Romano era de dominar o inimigo e levá-lo para a capital do império. O Egito fez isso, a Síria fez isso, a Babilônia fez isso, a Pérsia fez isso, a Grécia fez isso. Então Deus esperou até que viesse o Império Romano. A mentalidade do Império Romano era um pouco diferente. A mentalidade do Império Romano era chegar e colonizar o lugar. Dominava, vencia os inimigos, mas não levava ninguém para Roma. Deixava os inimigos lá, vencidos, derrotados, sob o jugo do imperador, mas colocava lá um governador, que na época de Jesus, por exemplo, na Judéia chamava-se Pôncio Pilatos. Era o governador de César, na região da Judéia. Na região da Galileia, nós tínhamos Herodes, o tetrarca, que era o rei, né, que na verdade não era rei coisa nenhuma, mas que exercia governo sobre a região da Galileia, sob a autoridade de César. Ou seja, esta mentalidade era a mentalidade que Deus precisava para inserir o evangelho na história. Porque o evangelho é o quê? O evangelho é exatamente colonizador. Você chega num lugar, prega o evangelho e você não arrasta todo mundo para Jerusalém. Né? Ok, todo mundo salvo, agora todo mundo para Jerusalém. Não, continue na sua casa, continue servindo a Deus, continue pregando o evangelho. Você agora vai ser e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Quem está entendendo? Essa mentalidade é uma mentalidade colonizadora. Deus quer que nós colonizemos a terra. Deus quer que o planeta Terra seja colonizado, seja tomado de volta para ser dominado pelas coisas boas, por aquilo que é bom, que é santo, que é justo, que é reto. Então, o nascimento não é uma coisa, não é apenas algo que não seja, que não aconteceu da noite para o dia, melhor dizendo, que não tenha sido planejado, mas é o resultado de uma grande trama gloriosa que Deus realizou desde a fundação do mundo. Há grandes mistérios a respeito da fundação do mundo, há grandes mistérios do porquê que Deus tomou as decisões que tomou, porquê que Deus fez as coisas que fez, porquê que Deus permitiu as coisas que permitiu. Existem perguntas que não têm resposta. Em seminário, por exemplo, é muito comum. Eu cansei de ouvir essa pergunta. Se Deus sabe de tudo, por que ele criou Lúcifer, sabendo que Lúcifer iria traí-lo?
Se Deus sabe de tudo, por que que mesmo com a queda de Lúcifer, ainda assim ele resolveu criar Adão e Eva, sabendo que Lúcifer ia entrar no jardim, e ia aprontar e tal. Se Deus sabia disso, por que que ele fez aquilo? Se Deus não sei o quê, porque tem perguntas que não têm respostas. Não tem, não tem. Eu tenho que aceitar que não tem resposta. Pelo menos por agora. Quando nós chegarmos na eternidade, essas coisas serão todas evidentes, claras. Mas por agora eu tenho que ficar dentro da realidade de Jó. Quando no capítulo 38, Jó está começando a pressionar Deus, querendo entender, diga comigo, nem tudo é para eu entender. Mas eu posso crer em qualquer circunstância. Eu posso crer. Eu não preciso entender tudo para crer. Ah, não, seu pastor, se eu não entender, eu não acredito. Ok, você entende como é que funciona o seu carro? Você sabe como é que o seu carro funciona? Você sabe como que o motor faz girar as rodas do seu carro? Você sabe como que acontece quando você aperta o botão aqui e o seu carro liga lá longe naquele estacionamento? Você sabe exatamente como é que funciona isso? Não, mas você não faz. Você não vive em paz com isso, não sabendo como que certas coisas funcionam? É o que Deus está pedindo, Deus está dizendo, você não vai entender tudo, eu te peço apenas que creia, que confie em mim, e creia que tudo ficará bem, que tudo terminará bem. Olha como que termina. Eu ouvi uma vez uma mensagem, que nunca esqueci até hoje, muito linda, a respeito do último versículo da Bíblia. Apocalipse, capítulo 22, versículo 21. O último versículo da Bíblia diz o quê? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. Como é que termina a Bíblia? A Bíblia termina com a graça de Jesus Cristo sobre todos. O que tem entre o primeiro versículo de Gênesis e o último versículo de Apocalipse? Ah, tem muita coisa, é verdade. Tem muita pauleira, é verdade. Mas o que interessa é como termina. Você bateu cabeça, sofreu, não sei o quê, passou por isso, passou por aquilo. Mas como é que vai ser o seu fim? O seu fim será você cheio ou dominado pela graça de Jesus Cristo, porque é a graça de Jesus Cristo que te levará para a eternidade. Agora, como é que termina a história do diabo? É só você voltar um capítulo. Aliás, 2 capítulos. Volta 2 capítulos que você vai ver como é que termina a história dele. A história dele termina da forma mais trágica, mais deprimente, mais horrorosa. Porque não pense que o diabo vai ficar no inferno junto com todo mundo que sofre. Não. O diabo vai ficar trancafiado na parte mais baixa do lago que arde com fogo e enxofre, sozinho, nas trevas, para toda a eternidade. Um fim pior do que esse eu desconheço. Além do sofrimento inimaginável que ele vai experimentar para sempre, além das trevas, trevas que a Bíblia descreve como sendo quase trevas que se podem tocar. Como ele fala, como a Bíblia cita no caso das trevas que invadiram o Egito. Trevas absolutas. Um calor insuportável. E é um ser que nunca poderá morrer. Ele vai existir para sempre, trancafiado neste lugar, para sempre, na escuridão, com correntes eternas, por tudo que ele fez contra Deus e contra a sua criação. Esse é o fim dele. E qual é o seu? O seu é a graça de Jesus Cristo sobre você e sobre todos. Diga glória a Deus. E olha bem, irmãos, que coisa, né? Cadê meu texto? Está aqui? Não. Ok. Então, o que eu quero dizer? Que a plenitude do tempo é o momento exato de Deus realizar alguma coisa. No caso de Jesus, é o chamado ano zero. E no seu caso? Pensa comigo agora. Gálatas 4:4 sugere que Deus não faz nada fora do seu tempo. Tá? Para educar Israel, para que o povo dele entendesse isso, o que Deus fez? Deus criou um calendário, igual nós temos aqui, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Calendário. Deus criou um calendário com 12 meses,
E dentro desse calendário, Deus criou datas, diga datas, apontadas. Essas datas apontadas, elas se repetem todo santo ano. Ano que vem, em abril, 5 de abril, nós vamos celebrar a Páscoa do Senhor. E esse ano que vem nós vamos fazer todo mundo junto aqui na igreja. Como nós fizemos há 3 anos atrás, 4 anos atrás. Vamos fazer todo mundo junto aqui. A Páscoa do Senhor. Por quê? Porque é uma data apontada por Deus. Eu não posso alterar essa data, você não pode alterar essa data, a Igreja Católica não pode alterar essa data, o Papa não pode, o Presidente da República, o Rei fulano, ninguém pode alterar essa data. É uma data apontada por Deus, é uma appointed time. Inclusive, a palavra em hebraico usada, que é a palavra moed, significa exatamente isso, um tempo apontado ou determinado por Deus. Ele determinou que fosse assim. E essas datas, elas se representam o que na mente do povo judeu, ao longo de milhares de anos fazendo a mesma coisa? Representa o seguinte: Deus não opera fora do seu tempo, fora da sua janela. Existe uma janela para Deus operar. Por que ele escolheu fazer assim? Não sei, o dia que você descobrir, me informa, porque eu também estou curioso. O que eu sei é que é assim. Ele opera dentro de janelas que ele abre e fecha, abre e fecha. Ele opera. Eita! Para ver se vocês estão firmes aí na fé. Qualquer coisa, converse depois com o Raesterley. Maravilha! Viu aí, Jesus? Nem todos estão preparados para a hora, hein? E isso uma chiadeira. Imagina se fosse a última trombeta. Exato. Eu combinei com ele. Falei, quando eu bater, você solta. Perdi até o assunto. Eu estava falando de quê? Então Jacó, quando Jacó cruzou... Era Jacó que eu estava falando? Não. Me ajuda aí, Sônia. O que eu estava falando? Deus trabalha dentro dessas janelas. Então ele abre e fecha essas janelas. E outra coisa, tem janela que operam em dias, tem janelas que ficam fechadas semanas, tem janela que fica fechada 400 anos. Ele fechou uma janela no período, no final do livro de Malaquias, ele fechou a janela. E eu não sei o que ele foi fazer, se ele foi passear, tirar férias, eu não sei. Eu sei que ficou fechada há 400 anos. Então, você não quer desperdiçar uma janela de Deus, sim ou não? Hã? Não. Você não quer desperdiçar uma janela de Deus. Porque se ele fechar essa janela, você não sabe quando que ele vai abrir a próxima. Você não sabe. Uma coisa é certa, ele opera por janelas. Janelas. E quando ele abre uma janela, de acordo com o tempo apontado por ele, esse tempo é uma plenitude. Na plenitude dos tempos, então tem a plenitude dos tempos para Cristo, para o nascimento de Jesus, para o cumprimento profético da vinda do Messias. Mas tem uma plenitude dos tempos para você. Há um tempo de Deus para a sua vida também. Por isso que é importante você compreender e você ficar atento. Tem um texto que eu citei até esses dias numa live, em Lucas, acho que 19, agora 19, Lucas 21, uma coisa assim, depois eu olho. Que Jesus vira para Jerusalém e fala assim: Jerusalém, você perdeu o tempo da sua visitação. Basicamente o que Jesus está dizendo é: Jerusalém, você perdeu a janela. Eu abri uma janela e você perdeu. Aí Jesus diz, portanto, uma conjunção que quer dizer, por causa disto, por este motivo, a tua casa ficará deserta. Por que a casa ficaria deserta? Ou por que a casa de Israel ficou deserta? Porque eles desperdiçaram uma janela. Deus abriu uma janela para Israel e para o mundo, e Israel fez biquinho. Não quero.
Por quê? Porque eu não gostei desse Messias. Ele nasceu numa estrebaria, ele deitou numa manjedoura, ele não usa púrpura, linho fino, ele não tem coroa. Ele não veio com a pompa que eu queria, então eu não quero esse Messias, eu quero outro. Aí Jesus falou: Israel, Jerusalém, você deixou passar o tempo da sua visitação. Então agora a sua casa vai ficar deserta. Será que você pode pegar essa palavra para você, para te despertar? Dizer, será que Deus está tentando fazer algo na minha vida e eu estou dando uma de difícil e de repente essa janela pode se fechar? Será que Deus está tentando abrir um tempo profético na minha vida? Alguém sentiu a presença de Deus aqui hoje? Você acha que isso acontece em todo lugar, absolutamente todo lugar, onde tem gente cantando hinos? Você sabia que eu já preguei em lugares de eu estar sentado ali esperando a hora de eu pregar e de me dar um desespero, de eu querer sair correndo pela porta do lado assim? Sem exagero. De eu estar num lugar assim pensando, meu Deus do céu, o que eu vou fazer aqui nesse lugar quando me passarem a palavra? E vontade de levantar e sair correndo. E não foi uma vez não, nem duas, nem três, foram várias. De estar num lugar tão seco, tão seco, tão seco, tão seco, tão vazio de Deus, que você não sabe o que você vai dizer, o que você vai fazer naquele lugar. Porque Deus está longe dali. Então, quando Deus está presente no nosso meio, quando Deus responde ao clamor, ao louvor, à adoração, à oração, quando Deus responde, significa que tem uma janela aberta. Tem alguém me ouvindo aqui hoje? Não significa que você é melhor do que ninguém, que o pastor é melhor do que os outros, que a igreja é melhor do que as outras. Não significa nada disso. Significa que tem uma janela aberta. Tem uma janela aberta e Deus está querendo fazer coisas. Deus está querendo realizar coisas. Brasil, por exemplo, há uma janela para se abrir sobre o Brasil. Arrisco dizer, dentro de poucos dias. Tem uma janela que vai se abrir sobre o Brasil. E essa janela vai revelar o poder do braço do Senhor, da mão de Deus. Isso não tem nada a ver com política, nada a ver com economia, com nada disso. Tem a ver com a vontade de Deus. A vontade de Deus. Ele determinou que num determinado momento, de acordo com um determinado sinal, ele vai abrir uma janela sobre o Brasil. E aí, meu filho, não interessa se é o João, o Juca das Couve, Bolsonaro, Lula, o Joãozinho, o fulano, o ciclano, se a economia vai bem, se vai mal, não interessa. Deus é muito maior do que essas coisas. Deus está muito além dessas questões humanas. Quando a janela está fechada, meu querido, não importa, você pode colocar lá uma pessoa consagrada lá para governar. Então, tudo bem, algumas coisas vão caminhar bem, mas não adianta, se a janela estiver fechada, está fechada. Final do 3º século, quando fechou-se uma janela, final do 3º século, fechou-se uma janela. E ela foi se abrir no século XVI. Então nós estamos falando de 1.200 anos. 1.200 anos. Você sabe quantas pessoas clamaram nesses 1.200 anos? Quantas pessoas sofreram, quantos foram martirizados em 1.200 anos? Você tem noção? Aí um belo dia, do nada, aparece um camarada chamado Martim Lutero e ele começa então a enfrentar o sistema. E Deus usa esse moço para trazer libertação para o povo, para libertar as mentes. E de repente Deus reaparece no cenário no sentido visível, operacional, e tudo muda, o cenário muda radicalmente. Por quê? Porque Deus resolveu abrir uma janela. Diga comigo, a minha janela está aberta. De novo. E a segunda coisa, eu já vou terminar com essa segunda coisa, não quero ficar muito.
diz que deu à luz a seu filho primogênito, envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Diga, não havia lugar para eles na hospedaria. Zacarias 4:10 diz assim: porque quem despreza o dia das coisas pequenas? A Bíblia diz de várias formas, em vários lugares, que Deus é contra a soberba. Deus é contra o orgulho e Deus é contra a soberba. E o que Deus fez para aniquilar a soberba quando ele resolveu criar o mundo? Ele criou o mundo sob um princípio básico, fundamental e imutável. Tudo que hoje é grande, um dia teve que ser pequeno. Isso é um princípio imutável. Todas as pessoas aqui nessa sala, um dia já foram do tamanho daquele neném que está no colo da Júnia. Todos nesta sala, não importa o quanto você pesa, a sua altura, não importa. Todos um dia já foram do tamanho daquele menino. Toda árvore grande, não sei quem já viu as sequoias gigantes desse parque famoso americano, o Yellowstone. Já ouviram falar nas sequoias gigantes do Yellowstone? Tem uma lá que precisa de não sei quantas pessoas, acho que 12 pessoas, uma coisa assim, para dar a mão assim, 12 pessoas para conseguir abraçar a sequoia. Porque o diâmetro dela é maior do que o espaço dessas cadeiras aqui, o diâmetro da árvore. E você olha para cima assim, ela desaparece para cima, você não consegue quase que ver o topo dela, a não ser de longe. As sequoias gigantes. Cada árvore mais linda do que a outra. Mas guess what? Um dia ela foi desse tamanho assim. Houve uma época em que ela era desse tamanho. Houve uma época que você poderia ter matado ela se você pisasse em cima dela. Hoje ela tem o poder de matar dezenas de pessoas se ela cair em cima dessas pessoas. Mas houve uma época que uma criança poderia arrancar ela do chão. Qual é o princípio que Deus criou? Deus criou o princípio da semente. Deus criou um princípio para nos ensinar que o caminho do sucesso, da grandeza, para se alcançar coisas e realizar coisas, crescer e prosperar e alcançar projeção, é começar pequeno. Alguém sabe aqui como que começou a Coca-Cola? Alguém já leu, alguém já viu sobre isso? Eu fui no lugar, em Atlanta, no lugar onde começou a Coca-Cola. Que já não é mais como antigamente, lógico, mas é um lugarzinho lá que tem em Atlanta. Uma lojinha lá, que está lá até hoje, uma lojinha. Não sei se ainda é a mesma, não deve ser a mesma da época. Mas tem lá uma lojinha, onde começou a Coca-Cola. E sabe como que começou a Coca-Cola? Não é que um dia um engenheiro, alguém muito, falou, não, eu preciso bolar aqui alguma coisa, desenvolver um produto que vai alcançar o mundo. Não, ele estava tentando fazer um xarope, era uma bodegazinha que era como se fosse uma farmácia antiga. Tinha lá, vendia remedinho, coisas, sabe essas garrafadas do Brasil, essas coisas que o pessoal vende lá para não sei o que lá, dor de cabeça, queda de cabelo, né? E tem um negócio que eles chamam no Brasil que até hoje eu não sei o que é andaço. Alguém sabe o que é andaço? Mamãe vivia falando, não, fulano de tal está com andaço, tem que comprar uma garrafada. O que é andaço? Um andaço. Um negócio assim. Escuta essa. Esse homem, ele não estava tentando criar a Coca-Cola. Ele estava desenvolvendo um xarope, um produto natural, à base da folha de coca, para, sei lá, qualquer outra coisa que seja, que eu não lembro agora, mas era um xarope, era um remédio ele estava tentando. E ele tentou algumas formas, no final as pessoas iam lá, compravam aquele produto, e as pessoas gostavam do produto. Falavam, esse negócio é gostoso. Comprava aquilo nas garrafinhas pequenininhas assim, levava para casa e tomava aquilo. E aquilo começou a se popularizar, todo mundo ia lá para comprar aquele negocinho.
Aí um cara, macaco velho, zoiudo, olhou aquilo e falou assim, Chegou para o cara e falou assim, escuta, você não quer me vender esse produto? A fórmula dele, me vender? Ah, não sei o quê, Vendeu por uma bacatela, por uma ninharia, vendeu aquilo por um dinheiro qualquer. O cara foi lá, pegou um paçoquinho de dinheiro qualquer e comprou o produto. Só que tem um detalhe, você vai assinar um contrato que daqui para frente você não pode mais produzi-lo. Só eu posso. Assinou o contratozinho, deu lá aquela merreca para o cara e foi embora com o produto. Hoje você acha isso em todos os lugares do planeta Terra. Sabe qual foi a única coisa que o comprador fez? Foi injetar gás no negócio. Foi a única coisa. Pegou o produto, injetou gás nele, começou a engarrafar aquilo com gás. Está aí o mundo inteiro bebendo Coca-Cola. E quem nunca foi no Museu da Coca-Cola em Atlanta, eu sugiro que você vá. Quando você resolver dar um passeio, Atlanta é perto, é barato, vai lá em Atlanta visitar o Museu da Coca-Cola. Quando você chega no prédio assim, eu morava no Brasil ainda nessa época, você entra assim, tem um saguão enorme, um hall de entrada enorme assim, e tem uma placa gigante assim, dizendo assim, o nosso alvo, : fazer com que cada pessoa no planeta Terra tome uma Coca-Cola pelo menos uma vez na vida. Não deveria ser o alvo da igreja isso? Alvo da igreja, fazer com que todo mundo no planeta Terra ouça o evangelho pelo menos uma vez na vida. Não deveria ser esse? Não, esse é o alvo da Coca-Cola. Fazer com que os seres humanos tomem, todos no planeta Terra, tomem uma Coca-Cola pelo menos uma vez na vida. Não, a Nayara já está sócia majoritária da Coca-Cola. Quem despreza o começo das pequenas coisas? Quem despreza? E o texto diz assim, porque quem despreza o dia das pequenas coisas, pois esse se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. O prumo, não sei quem conhece aqui prumo de trabalhar em obras, de pedreiro. Eu trabalhei no Brasil, eu fui ajudante de pedreiro. Nunca fui pedreiro, nunca me adaptei com aquilo. Mas fui ajudante de pedreiro. Meu irmão era um construtor muito bom, profissional. Hoje serve ao ministério também. Prumo interessante, você põe uma lajota. Não importa se aquele prédio vai ter 10, 15, 20 andares. Você põe uma lajota, você põe um bloco, você tem que botar o prumo para checar se está correto. Porque se você sair colocando uma em cima da outra, para medir depois, aí, meu filho, o prumo já está pendendo para o lado de cá, já está caindo para o lado de lá, é uma de cada vez. O prumo você vai checando, quando chega lá em cima, o prédio está reto. É isso que o texto está tentando dizer. Está tentando dizer o seguinte, olha, você não vai desprezar os pequenos começos. Não vai desprezar. Você abre uma empresazinha hoje, uma empresa simples, está fazendo aí um valor discreto, e aí você não dá valor àquilo ali. Ah, não sei o quê, eu quero fulano de tal. Mas você não sabe como que o fulano começou. O que Deus está te dando hoje, o que você tem nas mãos hoje, é potencialmente algo grandioso, em potencial. Em grande parte, vai depender também do seu preparo. Até que ponto você está preparado, por exemplo, para administrar algo grande, uma empresa grande? Até que ponto você quer a dor de cabeça, né, de administrar um negócio grande, ao invés de ter você, mais 2, 3 ajudantes, uma empresa aí com 15, 20, 30 funcionários. Mas que o potencial está lá, está. O potencial está lá. Como é que o senhor sabe? Porque é o modelo operacional de Deus. É como Deus trabalha. Quem está me ouvindo? E quando você entende isto e você não se rende à imagem falsificada que às vezes o diabo apresenta.
O que Jesus disse para os discípulos? Falou assim, quem quiser ser maior dentre vós, que seja o que tem mais diploma de faculdade. Não é isso? Não foi, não? O que ele disse? Quem quiser ser o maior, seja o menor. Olha a dica, gente! Olha a dica! Quem quiser ser o maior, seja o menor. Porque, meu filho, quem nasce grande é filhote de baleia. Que também é pequeno para o tamanho da baleia. Que também é pequeno. Você está entendendo? Será que você consegue captar, entrar na mente de Deus? E aí, olha que coisa maluca isso, meu Deus. O escritor aos Hebreus e o apóstolo Paulo, eles falam um pouco disso, dessa coisa de Deus se tornar criança, se tornar um menino. Isso não dá um bug na sua mente, não, gente. Isso não dá uma coisa na sua mente, não. Deus eterno se tornar um menino, uma criança, que inclusive correu o risco de vida. O pai teve que pegar o menino às pressas e fugir para o Egito. Porque Herodes, o grande, estava tentando matá-lo. Quer dizer, ele não podia se defender, era um menino. Ele não podia sequer se autodefender. O pai teve que acordar de madrugada às pressas com um anjo acordando ele. José, pega depressa o menino e vai para o Egito, porque Herodes está tentando matá-lo. Aí José levanta de madrugada, pega Maria, vem cá depressa. O anjo mandou fugir, pega o menino, bota em cima do jumentinho com a mãe e de madrugada andando, descendo para o Egito. E lá ficou um tempo. Aí quando morre Herodes, vai lá o anjo. Agora sim, agora você pode voltar com o menino, porque já morreu aquele que procurava fazer mal ao menino. Depois que ele cresceu, meu filho, ele tinha o controle de tudo. Tentavam matá-lo, ele não deixava. Ele não ia morrer fora da janela, diga janela. Ele não ia morrer fora da janela de Deus. Tentava matá-lo, ele tinha o controle daquilo. Um dia pegaram ele, uma multidão pegaram ele em Nazaré e arrastaram ele para jogar do precipício. E lá não conseguiram jogar. Ele foi passando no meio de, diz a Bíblia assim, e ele passando no meio de todos, foi embora. Soa para você que ele estava correndo o risco de vida? Naquele momento? Não! Ele tinha o controle daquilo. Ok, estou indo, hein? E o pessoal, e ele passando no meio de todos, diz a Bíblia, no meio de todos, e foi embora. Isso aconteceu algumas outras vezes, em outras circunstâncias, que ficava aquela trama, e os sacerdotes achando que estavam tramando por si mesmos para matar Jesus, e não sabiam que era Jesus quem estava controlando o momento para que acontecesse na janela do Pai. Tanto que quando chegou a hora, ele virou para os seus discípulos e falou assim, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos sacerdotes, nas mãos dos principais. Ele disse, o Filho do Homem será entregue. Quando chegou no jardim do Getsemane, que está lá todo mundo, vem os soldados, aí Pedro, puxa da espada, agora não vem não, hein? Com a espada na mão. Na orelha do Malco, e não vem não, que aqui quem controla sou eu. Aí Jesus, Pedro, baixa essa espada. Baixa essa espada, Pedro. Quem mata a espada morrerá. Aí todo mundo, estamos procurando Jesus de Nazaré. Aí ele diz assim, sou eu. Quando ele diz, todos caem por terra. Os soldados, todos, ele falou, sou eu. Brum, todos no chão. Não era um bom momento para ele sair de fininho, igual ele fez em Nazaré? Sim ou não? Ok, bye, tchau, estou indo. Não, ele ficou em pé lá esperando. O pessoal recuperado, o poder. caíram debaixo do poder. Ele está lá em pé esperando. Aí recuperaram, levantaram e tal. Aí sim, amarra aqui, está aqui. Aí amarra, tal, leva ele. Ele quis. Ele quis. Por causa da janela de Deus. Mas houve um tempo que ele era um menino. Ele não tinha o controle das coisas. Ele era um menino.
Porque tudo de Deus, olhem para mim, digam comigo, tudo de Deus começa pequeno. Coloque-se de pé, portanto. Enquanto os irmãos da ceia podem vir se posicionando, levanta as mãos assim ao Senhor e diga comigo: Senhor, essa trama do nascimento do teu filho é algo glorioso demais para minha mente limitada entender integralmente. Mas o pouco que eu entendo agora me faz glorificar o teu nome e dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Hoje o meu Salvador, o meu Senhor, meu Mestre, meu modelo é Jesus Cristo de Nazaré, o teu Filho amado, porque um dia, na plenitude dos tempos, o Senhor o enviou, nascido de mulher. Nesta tarde, eu te rendo o meu coração, eu me quebranto diante de ti, eu reconheço que só o Senhor é Deus, que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Todos os teus planos, presta atenção no que você vai dizer agora, todos os teus planos na minha vida se cumprirão e nada poderá impedir. Bendito seja o teu nome. Eu quero dizer para ti, Senhor, nesta tarde, em gratidão ao Senhor, obrigado por se lembrar de nós, obrigado por não se ausentar da história humana, Pai. Obrigado por não nos abandonar à nossa própria sorte, por não nos deixar à revelia. Obrigado por se deixar mover pelo teu amor, ó Deus, e vir ao nosso socorro e se manifestar a nós com graça, com poder, com unção do teu Espírito. A unção é importante demais porque ela despedaça o jugo. E por causa da unção, nós podemos proclamar e dizer que nós temos a liberdade com a qual fomos libertos por Cristo Jesus. Oh, Senhor, como nós somos gratos a Ti. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Estenda as mãos para cá. Diga: nós consagramos os elementos da ceia, que a partir de agora representam o corpo e o sangue do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Amém. Podem partir o pão. Glória a Deus. Enquanto isso, nós vamos adorando ao Senhor. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo.
Quebra a minha vida. Quero ser, eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Basta que me toques, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, tua mão me guiará. Basta que me toques, Senhor. Basta que me toques, Senhor. A minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, sua mão me guiará. Basta que me toques, Senhor. Mais uma vez. Basta que me toques, Senhor. Pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, tua mão me guiará. Basta que me toques, Senhor. Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23, ele fala sobre esse momento, é o momento da ceia do Senhor. Ele diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Então, o que Paulo está dizendo é que o ato de participar da ceia mantém a nossa memória ativa, viva, de quem é Jesus, o que ele fez por nós. Aí você pode pensar, mas pastor, eu não vou esquecer isso nunca. Se você souber quantas pessoas já esqueceram, igrejas inteiras já esqueceram disso. Inteiras. Para se adequar ao politicamente correto, para poder agradar a sociedade, muitos já esqueceram disso. Então que Deus nos ajude a nunca esquecer, amém? Participemos dele todos.
Ele diz que semelhantemente também depois de cear tomou o cálice dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. A mesma coisa. Tomar o cálice, assim como comer o pão, tem o poder de me manter focado. Onde eu quero chegar? Pergunte para você mesmo. Aonde eu quero chegar? Qual é o seu objetivo final? Essa pergunta e essa resposta te ajudarão a manter o seu foco. Verso 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então erga o seu cálice e diga: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Participemos todos. Pai, eu movo esses molhos de primícias diante da tua face, para que o ofertante seja aceito, como diz a tua palavra, Levíticos 23, verso 14 em diante. Abençoa o teu povo e a tua igreja, no nome de Jesus. Amém.